Olá a todos, bem-vindos ao meu escritório novamente. O meu nome é Diogo Scheffer, atleta profissional de pádel e treinador de alguns de vocês que estão a ver este vídeo. Queria começar por agradecer todo o feedback que tenho recebido. É gratificante receber as vossas mensagens com o apoio e que realmente estas informações são úteis para vocês aumentarem o vosso conhecimento e subirem o vosso nível de jogo. Naturalmente ainda estamos no início, mas é muito bom perceber que a mensagem está a chegar e, como o objetivo é sempre estar mais próximo de vocês, peço e continuo a pedir que vocês enviem as vossas mensagens, as vossas opiniões, os comentários. Isto é muito importante que vocês tenham interação comigo e com estas dinâmicas, de forma a que sejam sustentáveis e conseguimos também seguir para a frente da melhor forma e, como eu disse, chegar mais facilmente a vocês, porque eu tenho aqui os meus temas todos preparados. No entanto, gosto sempre de saber aquilo que vocês procuram, aquilo que vocês necessitam, acima de tudo. Posto isto, indo diretamente ao tema que me trouxe aqui esta semana, lancei o retro aqui hoje também nas stories. De que lado é que devemos jogar, não é? Porque acho que esta é uma das principais dúvidas, se calhar a primeira dúvida, e por isso também é que eu escolhi, é que quando entramos num campo de pádel, o que é que eu faço? Jogo do lado direito, jogo do lado esquerdo, por onde é que eu vou, etc. Mas acima de tudo, eu compreendo que numa fase inicial seja um pouco indiferente para vocês jogar à direita, jogar à esquerda, onde for, não é? Vocês querem jogar, vocês querem quase como se faltar alguém, vocês vão, seja à direita, seja à esquerda, seja onde for, vocês conseguem sempre divertir-se e jogar. O que eu quero que vocês compreendam é que à medida que vão jogando mais e melhor, é normal e natural, e assim deve ser, que comecem a fixar-se mais de um lado, porque não é igual jogar à direita ou jogar à esquerda. O treino não é igual para um jogador de direita e para um jogador de esquerda. Claro que existem muitas opções coincidentes e que tomadas de decisão em que são muito semelhantes em termos de processos. No entanto, é bastante diferente jogar à direita, um jogador de direita ou um jogador de esquerda. Começando aqui um bocadinho pelo jogador de direita destro, okay, que é muito importante, é um jogador que a nível ofensivo é capaz de ter algumas limitações, porque cobre muito campo com o seu vôlei de esquerda. O balão, quando vem, muitas vezes entra pelo ombro esquerdo, então temos que conseguir sair de trajetória e muitas vezes não é fácil exercer aqui algum tipo de pressão. Quando queremos volear cruzado, se for de esquerda, por exemplo, é muito invertido. Acabamos por ter que ser jogadores um pouco mais ponderados, acima de tudo, porque até se costuma dizer que é um jogador sempre mais consistente, com uma regularidade maior, tem que ser mais paciente, e sim, mais paciente através da visão estratégica do jogo, tem que perceber muito bem quando pressionar e, acima de tudo, escolher muito bem a bola onde possa definir, ok? Ou que a dupla possa definir ou através do jogador de direita para uma bola surja mais fácil, ou ao seu alcance, ou principalmente pelo jogador de esquerda, que normalmente, como cobre mais campo para cá à direita, normalmente define mais pontos. Mas é muito por este aspecto. Não podemos dizer que um jogador de direita é um jogador defensivo. Eu não concordo muito com esta questão, até porque temos vários exemplos que provam o contrário. Veja-se o exemplo do Sânio, veja-se o exemplo da dupla relação e número 1 do mundo e que estão a revolucionar o pádel mundial, que é LeBron-Galán. O LeBron não é propriamente um jogador defensivo, não é? Apesar de quando é chamado a defender, a construir, a ser paciente, sabe fazê-lo muito bem e são umas autênticas carraças. No entanto, são jogadores que apertam muito bem de vôlei, quando vêm em qualquer balão conseguem explodir a bola, muito fortes na transição e quando vêm para o choque, ou seja, estou sempre à procura dessa transição, à procura de espaços para conseguir entrar e torna muito desconfortável para quem está a jogar contra este tipo de jogadores, porque obriga-nos sempre a estar sempre no limite e com bolas muito precisas, porque senão torna-se complicado. Isto só para dar um exemplo também de jogadores da direita que não são de todo defensivos. Aí sim, um jogador de direita tem que ser um jogador mais consistente, mais paciente na tomada de decisão, acima de tudo, não é? Porque o importante aqui é que ele entenda bem quando é que pode definir. Esta é a parte fundamental. Porque um jogador de direita não pode ser um jogador precipitado.
não pode ser um jogador precipitado, tem que ser mais ponderado, que também como acaba por ter mais jogo, acaba por preparar mais o ponto, tanto à frente como atrás, não é? Tem muito mais esta capacidade de seleção dos pontos. Quanto ao jogador de... Desculpa, só mais uma referência. Em relação ao jogador de direita, normalmente são jogadores com uma complexão física um pouco são um bocadinho mais baixos, ou com uma disponibilidade física não tão grande. Isto também acontece bastante, porque como não têm que cobrir tanto campo, ok? Normalmente fixam-se mais do lado direito e ajuda muito mais a esse tipo de jogadores. Quanto ao jogador de esquerda, por exemplo, já é um jogador que normalmente é um jogador que tem muito mais capacidade no jogo aéreo, tem umas pancadas um pouco mais explosivas, cobre muito mais campo com a pancada com a direita, no fundo, tanto à frente como atrás. Tem que ser um jogador naturalmente com uma disponibilidade física um pouco diferente, porque pelo facto de cobrir mais campo com a direita, obrigam muitas vezes a intervir muito mais nas bolas aéreas. Quando vê um balão pelo meio, é o jogador de esquerda que normalmente vai lá e tem que haver sempre esta recuperação. Foi uma bandeja ao meio, recupera a rede. Tem uma bandeja mais na ponta, bate a bandeja, recupera a rede. Vem um balão mais por cima do adversário do ombro esquerdo, muitas vezes também assume essa bola e tem que ter essa recuperação. E isso envolve aqui algum desgaste, envolve aqui alguma capacidade também de vai e vem, que pode ser mais complicada, mas acima de tudo tem que ser um jogador que tenha disponibilidade para fazer essa questão. E um ponto que para mim me parece de extrema importância e talvez dos pontos mais importantes é que é um jogador que tem que lidar melhor com a pressão. Em condições iguais, por exemplo, se tiverem dois jogadores com características muito semelhantes como dupla, o jogador que se calhar mais tranquilo, com mais capacidade de resposta no momento de pressão, deve jogar do lado esquerdo. Porquê? Muito simples, porque normalmente joga os pontos de vantagem. Os 30-40, as vantagens, ok? Tem sempre os breakpoints ou os pontos de jogo a recair sobre o seu lado, ok? A margem de erro é muito menor. Ou seja, tem que lidar muito bem com essa pressão por jogar esse tipo de pontos chamados pontos mais decisivos. Enquanto o jogador de direita apanha se calhar um 15-40 ou um 40-15 para tentar fechar o jogo, mas se aquilo não correr bem, ainda existe o outro lado, não é? Lá está, a pressão a recair por ali, ou os pontos de igualdade, que obviamente tem pressão, mas não é a mesma pressão de um ponto decisivo, não é? Um breakpoint, ou um ponto de jogo, etc. Este tipo de coisas. Por isso eu acho que estes jogadores têm que estar capacitados para ter esta tranquilidade e boa capacidade de decisão nos momentos-chave, ok? Para terminar, gostava de referir algo que para mim é muito importante e encaro isto aqui como a minha dica pessoal neste vídeo. É que eu acho que vocês devem saber jogar dos dois lados, ok? Naturalmente, como eu expliquei no início, devem estar mais identificados com o vosso lado do campo, sendo como jogadores, identificados como jogador de esquerda ou como jogador de direita. No entanto, devem saber jogar dos dois lados e devem treinar mesmo dos dois lados. Porquê? Porque só assim vocês vão sentir as condicionantes e as dificuldades ou facilidades que o outro jogador tem. Por exemplo, se eu tiver uma vida inteira a jogar e a treinar à direita, eu nunca vou perceber qual é o problema que o jogador de esquerda tem em determinadas bolas. Por exemplo, se eu sou um jogador de direita e vou treinar para a esquerda e a bola que me entra no canto do lado esquerdo, no vidro, me causa dificuldade, ou quando estou à rede, fazem um balão mais comprido aqui pelas costas e eu tenho dificuldade nesta bola, vocês têm que entender que essa dificuldade provavelmente vai ser a mesma dificuldade que os vossos adversários vão ter quando estiverem a jogar contra vocês, ok? E isto é uma coisa que às vezes os alunos pode-vos parecer aqui básico neste momento, mas é uma coisa muito difícil de analisar. Ou pode acontecer exatamente o inverso, que é, eu acho que esta bola está a magoar muito o meu adversário, mas quando vou treinar para lá, bem, quando me faz esta bola, bem, tiro isto aqui como se fosse, é muito fácil, não é? Então esta análise, esta capacidade de análise só ganha se nós treinarmos do outro lado para sentirmos perfeitamente estas situações. Tanto o que magoa, como percebermos também a facilidade, a dificuldade que o nosso parceiro tem mediante as nossas decisões. Eu acho que isto é muito importante para vocês, deixo-vos isto para vocês discutirem também com os vossos treinadores e vocês perceberem se funciona no vosso jogo, como dupla, também entender se o facto de treinarem do outro lado do campo vos pode trazer alguma vantagem. Era este o tema que eu tinha para hoje, também não quero alongar muito, como vocês já sabem.
tudo o que sejam mais especificações, algum detalhe que queiram saber mais, perguntem-me que eu respondo. Se for preciso, eu gravo um vídeo como complemento também a este tema. E pronto, desejo-vos outra vez que fiquem em casa, fiquem seguros e bom paddle. Em breve estamos todos de volta. Obrigado e até breve. De referir ainda que se tivermos um escardino em campo, esse jogador deve jogar do lado direito. Precisamente pelos motivos que nós anunciámos há bocadinho. Passa a ser uma dupla que cobre grande parte do campo, principalmente do lado a partir do meio, com as suas direitas. Isto permite-nos estar a ter aqui alguma vantagem porque estamos com mais capacidade de pressão durante muito mais tempo, tanto por vôlei como por bolas aéreas, tal como na zona defensiva acabam por cobrir muito mais campo com as suas direitas e pode ser mais fácil a execução. Salvar as exceções, isso torna-se uma vantagem ter um escardino do lado direito, precisamente por essa capacidade de exercer pressão sobre o adversário e que permite ao adversário, ou que obriga o adversário, assim é que é, para sair dessa zona de pressão, a arriscar mais, para jogar pelas esquerdas vai ter que jogar mais próximo das malhas e torna aqui um risco muito maior e que nós não podemos estar sempre a correr, não é? E também permite que um jogador que à partida com características de jogador de direita possa jogar do lado esquerdo, precisamente por ter um escardino a colmatar essa falta de capacidade que pode ter em alguns momentos. O facto de, por exemplo, as bolas do meio já não obrigar sempre o jogador de esquerda a ir interceptar essas bolas, porque o jogador de direita sendo escardino, consegue fazer exatamente o mesmo trabalho, não desposiciona tanto a dupla, ou seja, não desgasta tanto. Ou seja, eu acho que, lá está, é uma característica não tão frequente, não é? Não há muitos escardinos aqui. Também o nosso universo de paddle não é assim tão grande, mas torna-se uma vantagem jogar com um escardino na dupla. Por isso, se tiverem à mão aí um escardino para jogar, aconselho-vos a fazê-lo.